não só brasileiro, já na modalidade das outras, é assistente do ambulatório de cristão, a série, e a professora que chega no Instituto da Unifes. E, com certeza, uma das maiores experiência brasileira em oncologia primária, que nos dá a honra de estar aqui conosco. E agradecer também as pessoas que estão acompanhando online, né? Nós já temos aí mais de 19 pessoas acompanhando online, e aqui presente. É uma grande prazer, né? Bom, gente, eu queria agradecer a Leila pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou compartilhar minha tela, se vocês só puderem dizer se está no modo de apresentação, só para a gente garantir que todo mundo vai conseguir ver adequadamente. Está no modo de apresentação, pessoal? Tá? Então, tá bom. Então, eu vou minimizar a minha tela aqui. Deixa eu só ver como é que eu faço isso. Espera aí. Deixa eu só minimizar aqui. Pronto. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho. Eu vou tentar fazer uma revisão geral sobre a colangite biliar primária. Espero não passar muito do tempo. Vocês continuam me ouvindo bem, né? Sim? Tá bom. Esses são os meus pontos de interesse para essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia da CBP no Brasil e no mundo, o diagnóstico, como estratificar o risco do paciente depois de feito o diagnóstico, o tratamento de primeira e de segunda linha. Então, a doença foi inicialmente descrita em 1851, como uma doença que acomete 80% a 90% dos casos mulheres. Doutora Débora, acho que está sem áudio. Pronto, voltou, gente? O áudio está agora, pessoal? Pessoal? Áudio sim, mas sem transmissão. Eita, então peraí. Voltou, alguém falou que voltou o áudio, certo? Pessoal? Sim, voltou o áudio, mas sem transmissão. Não, tudo bem, eu vou sem transmissão, mas vocês veem a minha imagem, né? Pelo menos? Sim. Ah, não, tá bom, peraí. Vamos lá. Peraí, deixa eu só pôr no modo apresentação. Bom, então eu vou voltar esse slide, tá? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá bom. Então, como eu estava comentando, a doença foi originalmente descrita. A doença foi originalmente descrita em mulheres. Leila, se você quiser mandar alguma mensagem, como o meu celular está desligado, você quer escrever? Doutora Débora, ainda não está exposto os seus slides. Ok. Peraí, gente. Peraí, vamos de novo. Peraí, gente.
E agora, Thiago, tá dando para ver o slide já? Ainda não. Não? Peraí, então. Ô, caraca, peraí só um pouquinho, gente. Peraí, acho que eu estou compartilhando a tela errada. Peraí. Peraí, gente. Eu acho que ainda vou lá. Deixa aqui, deixa Agora aparece pelo menos o slide, gente? Não? Não. Então, peraí. Você sabe, Carol, que aquela parte Que é no computador dela que ela tem que fazer. onde é que ela vai? Onde é que ela vai? Porque no computador dela ela tem que instalar. E agora, gente? Não ainda? Não? Não. Peraí, então deixa eu mudar a tela aqui, gente, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu tinha testado assim antes, foi super bem. Peraí. Que nada, uma mensagem. Porque eu estava abrindo a tela do Islã, ela estava abrindo a principal dela. E ela está compartilhando tudo, não pode mais. Escreve aí, Carol. Escrevi. Tem que abrir o slide, né? Ela tem que compartilhar o slide. Na verdade. Mas o ruim é que ele dá uma coisa assim, do lado e que eu chego na casa. Manda mensagem, Carol, que ela tem que tomar. Vai aparecer. Pode começar a aparecer. Agora você tem que botar em modo apresentação. E ligar seu áudio. Doutora Débora, seu áudio está desligado. A apresentação começou. Agora sim. Agora é só ligar o áudio. Botar em tela cheia. Consegue? Tela cheia. Pode voltar, voltar. E fez o teste, não foi? Gente, vou tentar de novo. Até ajuda técnica aqui. Vamos ver. Não está compartilhando a tela. Vamos passar.
Agora tá indo, gente? Tá indo ou não? Desculpa. Só tá você. A tela não. Não sei o que acontece. E agora? Só você. Agora tá ou não? Doutora, agora seu áudio tá e a apresentação também. Agora os dois estão, tá bom. Então eu vou começar, gente. Tiago, vai me dando um feedback aí, porque você está mais perto de mim, se está dando tudo certo ou não. Mas daí ele aparece uma mensagem. Tá, vamos lá. Tá aparecendo tudo agora, né, gente? Tudo certo. Tá, então deixa só eu ver. E tá mudando de tela? Tá bom. Bom, então vamos voltar aqui. Acho que vai dar tudo certo agora. Então, a doença foi originalmente descrita em mulheres de meia idade, sendo uma relação mulher-homem de 10:1, e nas últimas décadas essa relação tem mudado, ficando em 4:1, e as queixas principais são astenia, prurido cutâneo, e muitas vezes já apresentam sinais de insuficiência hepática no exame físico, seja manifestado por eritema palmar, spiders ou icterícia. Como eu mencionei, então, o diagnóstico vem acontecendo com mais frequência nos homens e a relação caiu para 4:1. Quando a gente fala de epidemiologia global, a gente está vendo no azul as áreas de maior prevalência e de incidência da doença. E a gente percebe que tem várias áreas do mapa que não estão marcadas porque a gente não tem grandes informações. Então, a gente tem alguns polos da doença lá na Europa, e é de onde vem a maior parte dos dados que a gente possui, e também dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, existiam poucos dados, até que foi feito um levantamento dos dados do DataSUS das prescrições de ácido urso desoxicórico no período de 2021 a 2024, e houve 10.000 prescrições de ácido urso desoxicórico para CBP. Isso gerou uma prevalência de 5,16 em 100 mil habitantes, correspondendo a um aumento de 20,3%. A gente tem que lembrar que o PCDT, que autorizou o uso do ácido urso desoxicórico para a nossa população, só foi publicado em 2018, então talvez a gente tenha um viés aí no aumento da prevalência e da incidência. E assim como a gente observa no restante do mundo, mais comum em mulheres, a prevalência da doença aumentando com a idade, com pico entre 56 e 60 anos. Quando nós tentamos ver o impacto dessa doença em termos de realização de transplante hepático, esse foi um estudo com vários centros de transplante desses estados que estão marcados, do Ceará, Bahia, Distrito Federal, São Paulo, e tem os dados de Minas também. Foram avaliados mais de 3.000 transplantes hepáticos realizados entre 98 e 2024. As doenças colestáticas corresponderam a apenas 8% dos casos, e a CBP aqui em São Paulo por volta de 3%, e a gente vê que as causas mais comuns ainda de realização de transplante hepático nesse período, guardando que tem essa era pré-tratamento eficaz, né, do vírus C de 98, né? Então, a gente vê que as etiologias mais comuns são as hepatites virais, a doença hepática relacionada ao álcool e a cirrose criptogênica, correspondendo a 15%, e devem ser pacientes portadores de esteatose hepática associada à disfunção metabólica. A gente também tem que lembrar dos aspectos clínicos das colestases. Então, quando a gente vê pacientes em fotos como essas, com a presença de xantelasma, muitas vezes com depósito gengival de lipídios, como a gente vê nessa primeira foto, o depósito de colesterol nas linhas da mão. Essa é uma paciente minha que foi para transplante hepático com mais de 2.000 de colesterol.
A hiperpigmentação cutânea por biossíntese excessiva de melanina pelos melanócitos, muitas vezes xantomas, a presença de depósitos de lipídios nas mãos, e muitas vezes as doenças colestáticas são uma das causas de cirrose hepática com hepatomegalia, né? Então, a gente tem alguns aspectos clínicos que ajudam a gente a pensar nas doenças colestáticas, embora hoje a CBP seja cada vez mais diagnosticada numa fase assintomática da doença. As escoriações provocadas por prurido, e aí a gente tem essa minha paciente aqui que foi transplantada em situação especial por prurido intratável. A gente vê as marcas de coçadura, principalmente onde a mão alcança. E a gente tem que lembrar também das doenças autoimunes extrahepáticas associadas, que vocês vão ver ao longo da minha aula, também atrapalham muito a qualidade de vida dessas pacientes. Até hoje a gente tenta... Hoje a gente vou falar também um pouquinho mais para frente, a gente tenta ampliar o objetivo do tratamento da CBP para não apenas a parte hepática, mas também para a melhora da qualidade de vida dessas pacientes. E aí o tratamento das doenças autoimunes extrahepáticas é muito importante. A doença autoimune mais comum associada é a síndrome de Sjögren, com xerostomia, xeroftalmia, mas a gente também tem que lembrar da doença tiroidiana, da tiroidite de Hashimoto, a síndrome de Raynaud, muitas vezes associada com a síndrome de Crash. Aqui, só para lembrar um pouquinho, são algumas populações de risco que, quando a gente pega um paciente com essa doença reumatológica, é interessante investigar aí como é que estão as enzimas hepáticas naquelas pacientes com Crash e com Raynaud. E falando um pouquinho da história natural da CBP, a gente sai de uma fase pré-clínica em que essa paciente não tem sintomas, que o paciente não tem aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, mas ele já tem a positividade do antimitocôndria, e a gente sabe que, em média, em 20% desses pacientes vão apresentar alteração de enzimas hepáticas em 5 anos. Depois a gente entra numa fase de eventos clínicos da doença, em que a paciente já apresenta fadiga e prurido. Inicialmente, ela já apresenta aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, configurando uma colestase crônica. E com o passar dos anos, essa paciente desenvolve fibrose hepática, ductopenia, progredindo para uma cirrose hepática, até que ela descompensa a doença hepática, e aí a gente vai indicar transplante hepático, que pode ser indicado tanto para cirrose descompensada, quanto para um prurido intratável. E a gente tem que lembrar aqui, como eu comentei anteriormente, que entre os sintomas que a gente considera na avaliação de uma paciente com CBP, a gente tem que lembrar da síndrome Zika, que, como eu mencionei, atrapalha muito a qualidade de vida, e é importante que a gente pergunte nas consultas. Teve um questionário de pacientes com CBP, em que 80% dos pacientes, o médico não perguntou nos últimos 3 anos se o paciente tinha prurido cutâneo, que dirá, então, da xerostomia e xeroftalmia, mas a gente tem que lembrar de dar um atendimento diferenciado para esses pacientes e encaminhar para a reumatologia quando necessário. E aí, no pós-transplante, a fadiga, que é um sintoma muito comum no pré-transplante, muitas vezes não melhora com a realização do transplante, e hoje eu vou comentar com vocês, a gente tem novas opções terapêuticas para esse sintoma, e lembrando que a doença pode recidivar no pós-transplante em cerca de 30% dos pacientes. Então, é interessante que a gente saiba a história natural da doença e que a gente possa prever o risco de complicações que o nosso paciente apresenta. Lembrando que no começo, quando eu falava só sobre o ácido urso desoxicólico, eu colocava uma fase que o paciente evoluía da doença, aí em 20 anos ele já estava indo para transplante hepático, e hoje a gente sabe que a sobrevida aumentou muito com o uso do ácido urso desoxicólico, com a possibilidade de uso dos fibratos, e a gente espera que com as novas opções terapêuticas disponíveis, essa sobrevida aumente ainda mais. Para o diagnóstico da doença, são necessários 2 de 3 critérios. Então, temos que ter uma evidência bioquímica de colestase, com aumento da fosfatase alcalina maior ou igual a 1,5 vezes a 2 vezes o limite superior da normalidade, ou uma gama-GT maior ou igual a 3 vezes. A positividade do anticorpo antimitocôndria, que acontece em cerca de 95% dos pacientes, ou de algum padrão de antinúcleo que seja específico e relacionado à CBP. E aí, os padrões que são relacionados à CBP são envelope nuclear
e o nuclear DOTS, ou então uma histologia com evidências de lesão ductal florida, uma colangite destrutiva não supurativa, com destruição dos dutos biliares interlobulares. O antimitocôndria, preferencialmente, deve ser pesquisado por imunofluorescência indireta e são considerados títulos altamente reagentes e de que devemos valorizar maior ou igual a 1/80, se o antimitocôndria for negativo. Se o título do antimitocôndria na imunofluorescência for menor que 1/80, ou se for um padrão atípico, a gente deve pesquisar por uma segunda técnica, seja por blotting ou ELISA, em que daí a gente faz a pesquisa de antígenos específicos, e por blotting ou ELISA é um antigo anti-M2, que o pessoal chama, que é uma terminologia que a gente não gosta muito. Mas aí é a pesquisa dos antígenos específicos do antimitocôndria. Embora ela seja mais específica, ela é menos sensível e por isso que a gente começa com a imunofluorescência indireta. Lembrando que o anticélula parietal é a coloração no corte do estômago do antimitocôndria. Por isso que eu escrevo que se não tiver o anticélula parietal positivo, a gente considera um padrão atípico de imunofluorescência e aí seria interessante fazer a confirmação por uma segunda técnica. O anticorpo antinúcleo, ele deve ser pesquisado por imunofluorescência em células EP2 ou imunoblotting ou ELISA. A indicação é se você tiver uma suspeita de CBP com antimitocôndria negativo. E os antígenos que a gente procura no imunoblotting ou no ELISA são o anti-GP210 e o anti-SP100. A biópsia hepática ela é desnecessária para a maioria dos casos. Como eu comentei, a maioria dos pacientes tem antimitocôndria positivo. E a gente indica se o antimitocôndria for negativo ou se você tiver uma suspeita de sobreposição com hepatite autoimune, que deve ser questionada se esse paciente tiver transaminases maior ou igual a 5 vezes o limite superior da normalidade, ou se essa paciente tiver uma IgG muito alta e a gente acha que pode ter sobreposição com hepatite autoimune. Depois que a gente faz o diagnóstico, o primeiro passo na trajetória do paciente, antes de iniciar o tratamento ou simultaneamente, é fazer a estratificação de risco. Estratificação de risco da gente prever a possibilidade de evolução para transplante hepático, a possibilidade de mortalidade e não resposta ao tratamento com ácido urso desoxicólico. E aí a gente dá para fazer algumas avaliações, algumas variáveis são imutáveis, em outras a gente pode atuar. Então, falando um pouquinho da influência do gênero na estratificação de risco, os pacientes que são diagnosticados do sexo masculino, eles parecem ter menos sintomas relacionados a CBP, maior, ou seja, menos prurido, menos fadiga, e justamente por isso eles têm um diagnóstico mais tardio, com uma idade mais avançada, maior frequência de fibrose avançada, maior frequência de hemorragia digestiva alta, que são pacientes que aparentemente apresentam pior desfecho clínico, com mais icterícia, mais insuficiência hepática, maior evolução para transplante e mortalidade. São pacientes que apresentam uma menor resposta ao tratamento com ácido urso desoxicólico e, em algumas séries, um maior risco de ocorrência de carcinoma hepatocelular. E observem, mesmo naqueles que respondem ao tratamento com ácido urso desoxicólico. Quando a gente compara o sexo masculino com o sexo feminino, são pacientes que têm uma maior mortalidade quando comparados com as mulheres que aparentemente apresentam maiores complicações extrahepáticas da doença, como fraturas e dislipidemia, que são menos comuns nos homens. Aqui eu também gosto bastante de falar do efeito da idade. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para apresentar um caso clínico, mas os pacientes que são diagnosticados, a gente observa aqui nesse gráfico, esse foi um estudo com mais de 2.000 pacientes portadores de CBP, do UK, da corte do UK-PBC, do Reino Unido. O que a gente vê, como eu comentei com vocês, é uma doença de pessoas da meia-idade. Vocês vão vendo que aumenta a prevalência ao longo da passagem do tempo. E olha o que a gente consegue observar. Quando a gente observa a taxa de resposta incompleta ao tratamento com ácido urso desoxicólico depois de 2 anos, a gente vê que aqueles pacientes mais jovens apresentam uma maior proporção de resposta incompleta.
E aqueles pacientes que são diagnosticados aí acima dos 50, 60 anos, eles parecem ter uma resposta melhor, e essa diferença foi significativa. Quando a gente vai ver os fatores de risco para resposta ou não, a gente vê aqui que os pacientes diagnosticados em idade mais jovem, eles têm menor resposta ao tratamento. Olha, a idade dos não respondedores, 49 anos, comparados com 55 anos nos respondedores, assim como aqueles que têm níveis mais altos de fosfatase alcalina, níveis mais altos de ALT e níveis mais altos de bilirrubina ao diagnóstico também apresentam pior resposta. Só que quando a gente vai ver o efeito da idade no sexo masculino e no sexo feminino, não parece haver uma diferença significativa. Então, o efeito da idade acontece em ambos os sexos. Então, os pacientes mais jovens têm maior frequência de fadiga e prurido, menor resposta ao tratamento com ácido ursodesoxicólico, olha, menos de 50% abaixo de 30 anos, e 90% naqueles pacientes diagnosticados acima de 70 anos. Então, a idade realmente parece fazer diferença, a idade ao diagnóstico da doença parece fazer diferença na resposta ao tratamento e também nos desfechos. Esse também é um estudo bastante interessante, esse com o dobro de pacientes de uma outra corte do Global PBC Study Group, que também parece ter mais pacientes dos Estados Unidos, e mais uma vez, a idade ao início do tratamento, ou seja, quanto mais jovem a gente diagnostica a doença, pior é o prognóstico. E mais uma vez aqui, o efeito da fosfatase alcalina, da bilirrubina, mostrando que pacientes que têm já icterícia ao diagnóstico, ou que têm níveis mais altos de fosfatase alcalina ao diagnóstico, têm uma menor resposta ao tratamento e também uma menor sobrevida livre de transplante. E aqui nesse gráfico eu mostro para vocês, quando comparados com a população geral, olha como vai caindo a sobrevida livre de transplante conforme esses pacientes são diagnosticados numa idade mais jovem. Então, a gente vê aqui que uma sobrevida livre de transplante é maior naqueles pacientes acima de 65 anos, quando comparados com os pacientes com menos de 45 anos. E esse estudo conclui que aqueles pacientes com mais de 65 anos, quando comparados com aqueles abaixo de 45 anos, têm 5,5 vezes maior chance de resposta ao tratamento com ácido ursodesoxicólico e menor risco de transplante e morte. Então, essa é uma informação interessante, talvez nessa população que seja diagnosticada em idade mais jovem, a gente tenha que ter mais pressa para avaliar a resposta ao tratamento. E avaliar de uma forma precoce e indicar um tratamento de segunda linha. E esses estudos, essas informações sobre os níveis de fosfatase alcalina e de transaminases também foram validadas aqui numa casuística nacional, do qual até muitos de vocês encaminharam pacientes. Nós incluímos nesse estudo multicêntrico mais de 500 pacientes, e mais uma vez, T-transaminases maior ou igual a 2 vezes o valor basal e fosfatase alcalina maior ou igual a 3 vezes o valor basal, teve impacto tanto na resposta ao tratamento com ácido ursodesoxicólico, como em relação à sobrevida livre de transplante. Aqui falando um pouquinho do perfil de reatividade dos autoanticorpos, então a gente pode ter a positividade do anti-GP 210, do anti-E100, ou do anticentrômero. O anticentrômero, ele não é utilizado para o diagnóstico da colangite biliar primária, mas ele parece se associar com um padrão de maior grau de hipertensão portal e maior risco de hemorragia digestiva alta. O anticentrômero, ele está mais relacionado à sobreposição com doenças reumatológicas, mas ele não serve para o diagnóstico da doença. Já o anti-GP 210, que pode ser utilizado como um dos critérios para o diagnóstico da CBP na ausência do antimitocôndria, ele se associa com maior risco de óbito, enquanto a positividade do anti-SP100, em alguns estudos, se correlacionou com menor score de risco da clínica Mayo e uma melhor resposta ao tratamento com ácido ursodesoxicólico.
E aqui só para mostrar um pouquinho para vocês o impacto na sobrevida livre de transplante que a positividade do anti-GP210 acarreta nos portadores de colangite biliar primária, e o anti-GP210 se associa com níveis mais elevados de transaminases, bilirrubina e uma maior rigidez hepática na apresentação. É um preditor de não resposta ao tratamento com ácido urso desoxicólico e é um fator de risco independente para morte ou transplante hepático, mesmo quando a gente considera a resposta ao tratamento. E eu coloquei esse estudo aqui, que é um pouquinho mais recente, de 2025, mostrando mais uma vez um impacto na sobrevida livre de transplante do anti-GP210 em vermelho. Em vermelho aqui o impacto da positividade do anticorpo anticentrômero na ocorrência de hemorragia digestiva alta. Eu mencionei que se associa com maior grau de hipertensão portal, mas a informação nova desse estudo é que nesse estudo, com mais de 1.400 pacientes, a associação do anti-GP210 com o anticentrômero aumentou a incidência de óbito ou transplante hepático em 5 anos, que chegou a ser até 3,3 vezes maior do que quando o paciente tinha um anti-GP210 isolado. Então, embora os estudos iniciais mostrassem que o anticorpo anticentrômero se correlacionaria mais com hemorragia digestiva alta, esse estudo aqui está mostrando que talvez tenha, sim, um impacto em sobrevida. Ainda falando sobre a estratificação de risco, a avaliação da rigidez hepática no início do tratamento também pode me predizer o risco de descompensação. A definição de fibrose avançada, F3 ou F4, nesses pacientes com CBP pela elastografia, corresponderia a um valor de rigidez maior ou igual a 10 kPa pelo FibroScan, ou maior ou igual a 4,3 kPa na ressonância. E valores acima desses pontos de corte seriam fatores independentes de menor sobrevida livre de transplante em 10 anos, mais uma vez, independente da resposta ao tratamento com ácido urso desoxicólico. Os estudos iniciais já mostravam isso também, que uma rigidez maior ou igual a 9,6 kPa se correlacionaria com o risco de descompensação hepática ou de evolução para transplante ou de mortalidade 5 vezes maior. E uma informação interessante para quem gosta de elastografia, e eu costumo fazer elastografia seriada nos meus pacientes, que o aumento da rigidez hepática maior ou igual a 2,1 kPa por ano também aumentaria o risco de desfecho negativo em até 8 vezes. E daí eles tentam estabelecer as faixas de pontos de corte de baixo risco, médio risco, intermediário ou de alto risco, definidos aqui como baixo risco, um valor de rigidez hepática menor que 8 no FibroScan, e de alto risco acima de 15. Tem alguns achados histológicos que também se correlacionam com a progressão da doença. Hoje, raramente, como eu mencionei, raramente a gente faz a biópsia, mas a presença de ductopenia e a presença de uma hepatite de interface mais significativa são preditores de risco de progressão de fibrose. O tratamento da doença, quanto mais precoce o estadio histológico, isso como em qualquer doença hepática também acarreta um menor risco de progressão para a cirrose hepática. Pode ser, essa diminuição do risco pode acontecer em até 5 vezes. E aqueles pacientes que já têm fibrose avançada, F3 ou F4, então tem uma sobrevida significativamente menor, independente da presença de resposta bioquímica ao tratamento. Então, se o paciente nem responde, por isso que a gente tem já que considerar uma droga de segunda linha precocemente. E aí o paciente inicia o tratamento com ácido urso desoxicólico, e a gente sabe que aqueles pacientes que usam ácido urso desoxicólico, e particularmente aqueles que respondem ao tratamento de uma forma completa, têm uma sobrevida significativamente maior do que aqueles que têm uma resposta incompleta ou não respondem, como a gente pode ver nesses gráficos em verde. Entretanto, o ácido urso desoxicólico não é uma Brastemp, né? A gente tem aí 10% de má adesão e 25% dos pacientes que utilizam doses subótimas, muitas vezes porque esses pacientes não têm acesso à medicação pelo Sistema Único de Saúde, muitas vezes há uma falta, um desabastecimento da medicação e o paciente acaba ajustando a dose para ele não ter um gasto econômico menor.
E, além disso, 30% a 40% dos pacientes apresentam resposta incompleta e não atingem os critérios de resposta pré-definidos na literatura, que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Nesses casos de resposta incompleta, é importante o diagnóstico diferencial de sobreposição com hepatite autoimune, que pode acontecer em 5% a 10% dos casos, excluir outras comorbidades, como, por exemplo, a doença do momento, que é a esteatose hepática associada à disfunção metabólica. E aí, se o paciente não responde, a gente vai indicar as drogas de segunda linha. E como é que a gente define a resposta bioquímica ao ácido urso desoxicórico? Existem inúmeros scores, né? Eu coloco aqui nesse quadro para vocês. A maioria desses scores considera a fosfatase alcalina e a bilirrubina como marcadores de resposta terapêutica, e a maioria dos scores avalia a resposta com 12 meses. Recentemente, depois do surgimento das drogas de segunda linha, foi proposto o critério de Poise, que é uma queda da fosfatase alcalina para um valor menor que 1,67 vezes o limite superior da normalidade, com uma diminuição da bilirrubina de pelo menos 15% do valor basal e uma bilirrubina dentro do valor normal menor que o valor de referência aos 12 meses. Esse é o critério utilizado na maior parte dos estudos de segunda linha, das drogas de segunda linha, como eu vou mostrar mais adiante para os senhores. E vocês podem observar que não é uma normalização da bioquímica hepática, é uma quase normalização. Mas será que mesmo eu posso quase normalizar, ou seria interessante que eu normalizasse as enzimas hepáticas? Então, esse foi um estudo bem interessante, com mais de 2.000 pacientes, também do Global PBC Study Group, e o que eles viram? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, aqueles pacientes que tinham uma bilirrubina normal no baseline, eles tinham uma sobrevida significativamente maior do que aqueles que tinham uma bilirrubina anormal. E observem o que acontece ao longo do tratamento com ácido urso desoxicórico. Aqueles pacientes que permaneceram com a bilirrubina normal, e particularmente aqueles que tinham uma bilirrubina menor ou igual a 0,6, o limite superior da normalidade, eles tiveram uma melhor sobrevida. E a diminuição da bilirrubina induzida pelo tratamento com ácido urso desoxicólico aumentou a sobrevida de 10 anos em 11%. E aí, o que eles fizeram? Pegaram só aqueles pacientes que tinham a bilirrubina normal. O que aconteceu com eles? Então, eles pegaram os pacientes com bilirrubina normal e viram que normalizar a fosfatase alcalina foi melhor o ganho de sobrevida do que aqueles pacientes que não normalizaram ou ficaram quase normal. Então, baseado nesse estudo, foi proposto que talvez a gente precise de um alvo mais rigoroso do tratamento. E que o ideal seria uma fosfatase alcalina normal e uma bilirrubina menor ou igual a 0,6, o limite superior da normalidade. E que os pacientes que tivessem esses critérios de resposta teriam um ganho de sobrevida significativo em 10 anos. Então, talvez a gente tenha que ter um alvo mais rigoroso do que aqueles que eu mencionei no slide anterior. E aí, será que isso realmente tem um impacto na sobrevida? E daí o que eles viram? Eles pegaram 1.000 pacientes que tinham critério de resposta pelo critério de Paris 2, que é uma fosfatase alcalina menor que 1,5 vezes, transaminases menor que 1,5 vezes, com bilirrubina menor que 1, e eles tentaram ver o que aconteceu com esses pacientes. Menor que 1,5 vezes não é normalizar. Então, eles viram que quanto maior a fibrose, maior o risco de eventos negativos, desfechos negativos. Eles viram que a normalização da fosfatase alcalina, e não a quase normalização, levou a um ganho de sobrevida de 7 meses em 10 anos, mas observem que nessa população com uma rigidez hepática maior ou igual a 10 kPa, sugerindo fibrose avançada, e uma idade menor ou igual a 62 anos, o ganho de sobrevida foi muito maior, de 52 meses em 10 anos. Então, talvez nessa população de risco com fibrose avançada e jovens, o meu alvo do tratamento deve ser a normalização da fosfatase alcalina e não a quase normalização. Mas e aí? Eu vou esperar 12 meses para eu ver um paciente jovem com fibrose avançada que ele não vai responder? Eu vou esperar 12 meses? Será que eu posso antecipar a avaliação dessa resposta para 6 meses? E esse foi um estudo mostrando que sim, que talvez valha a pena avaliar a resposta aos 6 meses. Observem o que eles fizeram.
eles utilizaram o critério de resposta como critério POISE, que eu mencionei anteriormente. Aqueles pacientes que aos 6 meses tinham uma fosfatase alcalina menor ou igual a 1,9 vezes o limite superior da normalidade, com 12 meses, 80% respondeu ao tratamento pelo critério de POISE. Mas observe com aqueles que não tiveram essa queda da fosfatase alcalina, ou seja, que em 6 meses ainda tinha uma fosfatase alcalina maior que 1,9 vezes. Observem que a maioria dos pacientes, 89%, não respondeu ao tratamento também com 12 meses. E apenas 11% desses pacientes responderam. E o melhor cenário, pensando em sobrevida, seria fosfatase alcalina menor ou igual a 1,9 vezes aos 6 meses e uma resposta bioquímica completa com 12 meses. Então, esse seria o melhor cenário. Então, esse foi um estudo que mostrou que a gente pode, sim, antecipar a avaliação da resposta para 6 meses, principalmente naqueles pacientes de maior risco de não resposta. E esses dados também foram validados numa corte da Unifesp, que a Maria Lúcia levou esse ano para o Congresso Brasileiro de Hepato, mostrando exatamente a mesma taxa de resposta que esse estudo, e também foi validado na nossa casuística multicêntrica, que aqueles pacientes que não responderam com 6 meses também não responderam com 12 meses. E esses são os dados da nossa casuística. Então, foram incluídos 482 pacientes portadores de CBP sem sobreposição, eu tirei a sobreposição, pacientes que tinham uma faixa etária média ao diagnóstico de 51 anos, 95% mulheres, o antimitocôndria positivo em 82% dos pacientes e o antinúcleo em 72%, e eles foram seguidos por 6 anos. 48% dos pacientes tinham prurido, 38% fadiga, 35% dos pacientes eram assintomáticos diagnosticados por alteração de enzimas hepáticas, de transaminases. 18,9% tinham associação com tiroidite de Hashimoto, e observem que, embora tenha um aumento significativo de fosfatase alcalina e gama-GT, esses pacientes também podem ter aumento de transaminases. E aí é importante que a gente não confunda com sobreposição com hepatite autoimune. E nessa corte, os pacientes já tinham aí 2,2 de bilirrubina, mostrando que nós estávamos diante de pacientes mais avançados, já que quase 70% dos pacientes tinham sintomas já da doença hepática. 67% dos pacientes fizeram biópsia hepática e na biópsia, quase 15% deles eram cirróticos. Quando a gente avaliou todos os pacientes, aqueles com e sem biópsia hepática, 33% deles eram cirróticos. 96% dos pacientes trataram e a resposta variou bastante conforme o critério empregado, desde 39% até 67% de resposta. A resposta foi menor. Quanto mais avançada a doença, quanto mais alto o nível de fosfatase alcalina, principalmente aqueles pacientes que tinham fosfatase alcalina basal maior que 3 vezes, tiveram menos resposta, e aqueles pacientes que tinham valor de enzimas acima de 2 vezes também, de transaminases, também tiveram uma pior resposta. E cerca de 6% dos pacientes foram para transplante hepático, e avaliem aí a presença do carcinoma hepatocelular. Quando eu era residente, a gente não dava muita importância para o carcinoma hepatocelular nas doenças autoimunes do fígado, mas a gente pode ver que sim, nós temos HCC, e é importante a gente fazer o rastreio de CHC em todo paciente cirrótico. E 3% dos pacientes evoluíram a óbito por causa hepática. Falando um pouquinho sobre as drogas de segunda linha, a gente tem o ácido obetichórico e os fibratos, né? E temos também os agonistas PPAR de nova geração. O ácido obetichórico, no começo, parece que iria ser a revolução do tratamento da CBP, até que começaram a sair alguns relatos de hepatotoxicidade significativa e de descompensação hepática em cirróticos, o que levou a uma recomendação na bula que ele fosse contraindicado em pacientes cirróticos, mesmo aqueles Child-A, com hipertensão portal clinicamente significativa, e se fosse optado por utilizar, tinha que ser feita uma redução de dose e monitorização das enzimas hepáticas e da função. Depois saiu o estudo COBALT, que seria um estudo confirmatório dos estudos de fase 3, mostrando que não teve diferença no uso do ácido obetichórico quando comparado com placebo.
Então, começou a ser feita a revisão da aprovação do ácido obetichólico, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, e recentemente, esse ano, em dia 11 de setembro, a própria empresa mandou um alerta para os médicos e para a profissionais de saúde, dizendo que a medicação seria descontinuada. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os agonistas PIPAR, né, e qual é o mecanismo de ação que essas medicações têm no tratamento das doenças colestáticas. Os receptores PIPAR são receptores intranucleares que estão envolvidos tanto em genes que estão regulando inflamação, vias de carcinogênese, vias metabólicas, tanto em mesodi quanto na via de secreção, produção e detoxicação dos ácidos biliares. São 3 isoformas principais, alfa, gama e delta, e a gente vê que existem sítios extrahepáticos desses receptores, inclusive ao nível intestinal, e aí que em cada receptor, cada isoforma, tem maior ou menor expressão em hepatócitos, células de Kupfer e colangiócitos, e que esses receptores apresentam inúmeras ações. No PIPAR-alfa, redução da inflamação, regulação do metabolismo lipídico, diminuição de fibrose hepática em modelos experimentais e regulação do metabolismo dos ácidos biliares, inibindo a síntese, aumentando a secreção, diminuindo a toxicidade desses ácidos biliares e aumentando a detoxicação. Nos receptores PIPAR-gama, seus principais efeitos são redução da inflamação. Por outro lado, pode haver um aumento da esteatose e uma ação antifibrótica, e os receptores PIPAR-delta, reduzindo a inflamação, diminuindo a esteatose e até mesmo proteção contra a carcinogênese. A gente vai falar um pouquinho dos agonistas PIPAR-fibrato. Essas drogas são utilizadas em séries japonesas desde a década de 90, mas foi só em 2018 que foi publicado o Trial Besurso, um estudo duplo cego, randomizado, com uso de placebo, em pacientes com resposta incompleta ao ácido ursodesoxicólico, de acordo com os critérios de Paris II, em que o bezafibrato foi utilizado na dose de 400 mg dia por 24 meses. Foram avaliados os desfechos primários. O desfecho primário foi resposta bioquímica completa, com normalização de todos os exames do fígado, aos 24 meses. Os desfechos secundários foi a normalização da fosfatase alcalina, melhora de prurido e fadiga, impacto em qualidade de vida, alterações de rigidez hepática, score de ELF e a avaliação do perfil de segurança. E o que a gente viu? 54% dos pacientes desse estudo tinham fibrose avançada, 19% eram F4, a fosfatase alcalina estava em média 244, e muitos desses pacientes tinham queixa de prurido em 40% e fadiga em 58%. 31% dos pacientes tiveram normalização bioquímica completa da fosfatase alcalina, AST-ALT, albumina e RNI aos 24 meses. E 67% dos pacientes normalizaram a fosfatase alcalina. Nós vemos que também houve um impacto significativo do prurido cutâneo, e foi uma melhora significativa, fazendo parte do endpoint secundário. Houve aí um decréscimo de 15% da rigidez hepática em 24 meses de tratamento. Não houve diferença em qualidade de vida e nem no score de fadiga. Então, sim, o bezafibrato foi bom para a melhora bioquímica, foi bom para prurido. Não teve efeito nos outros desfechos. Em relação à segurança, os principais efeitos colaterais foram mialgia, aumento de CPK, e aí eu queria chamar a atenção para uma elevação mais significativa de aminotransferases, acima de 5 vezes, em 6% dos pacientes que utilizaram o bezafibrato. Houve um aumento da creatinina em 5% o valor basal no grupo bezafibrato, e essa diferença foi perceptível principalmente nos 3 primeiros meses de uso e depois se manteve estável. Lembrando que os fibratos para o tratamento da CBP ainda são consideradas uma droga off-label para o tratamento da doença. Mas esse estudo da série da casuística japonesa, de uma base de dados populacional do Japão, e comparou pacientes que utilizaram apenas o ácido ursodesoxicólico e aqueles no qual foi adicionado o bezafibrato,
e houve um ganho de sobrevida naqueles pacientes que utilizaram o tratamento combinado. Então, acho que é uma coisa que traz um pouco mais de segurança para a gente quando a gente decide indicar, por exemplo, o uso do bezafibrato para os pacientes não respondedores. Agora, quase finalizando, que eu já estou até com o meu tempo esgotado aqui, vou tentar falar rapidamente dos agonistas PIPAR de nova geração, do elafibranor e do seladelpar. Os estudos de fase estão todos em fase 3, duplo cego, randomizados, e todos seguem mais ou menos o mesmo perfil que eu vou mencionar agora. Pacientes com resposta inadequada ou intolerância ao ácido ursodesoxicólico, que foram randomizados para utilizar o agonista PIPAR de nova geração ou placebo por 52 semanas, lembrando que o bezafibrato foi utilizado por 24 meses. O desfecho primário incluiu aquele mesmo desfecho que eu falei para vocês, do critério POISE, que não é normalização bioquímica, é uma fosfatase alcalina menor que 1,67 vezes o limite superior da normalidade, com bilirrubina normal. Desfechos secundários, normalização da fosfatase alcalina melhor do prurido cutâneo, avaliação da segurança e alguns desfechos exploratórios para avaliação de fadiga e alteração na rigidez hepática e biomarcadores de progressão da doença em termos de fibrose hepática. O elafibranor é o primeiro que eu vou comentar, é um agonista PIPAR alfa e delta, lembrando que o bezafibrato é um agonista PIPAR pan-PIPAR, que atua em alfa, delta e gama. O elafibranor foi utilizado em 108 pacientes, 34% portadores de F3, F4, cirróticos 8%. 40% desses pacientes tinham uma fosfatase alcalina maior que 3 vezes o limite superior da normalidade, que é um marcador de mau prognóstico. Houve 51% dos pacientes atingiram o critério de resposta, que foi aquele critério do POISE, comparados com 4% no grupo placebo, que deu uma diferença percentual de 47%. E 15% dos pacientes normalizaram a fosfatase alcalina. A gente vê que a resposta é melhor, mesmo no elafibranor, a resposta é menor. Quanto menor a fosfatase alcalina, mas mesmo aqueles pacientes que tinham valores de fosfatase alcalina maior que 3 vezes, também tiveram resposta bioquímica e chegaram a normalizar a fosfatase alcalina em até 12% dos casos. Falando um pouquinho do seladelpar agora, que é um agonista PIPAR delta, o estudo foi o RESPONSE, 128 pacientes, cirróticos em 14%, ele não fala a porcentagem de fibrose avançada, uma porcentagem menor do que com elafibranor, de pacientes com fosfatase alcalina maior que 3 vezes, 27%, e houve uma resposta bioquímica do mesmo critério do POISE, em 61% dos pacientes, com uma diferença percentual de 41%. E 25% dos pacientes normalizaram a fosfatase alcalina. Em relação ao perfil de segurança, quando a gente avalia os dois estudos, a chance de efeito colateral foi muito parecida no grupo que utilizou a droga ou que utilizou placebo. Os efeitos colaterais mais comuns de ambas as medicações são dor abdominal, diarreia e náuseas, e no grupo de seladelpar houve uma incidência um pouquinho maior de cefaleia. Uma coisa boa para a gente é que não houve relatos de hepatotoxicidade significativa com nenhuma das duas drogas. E aí a gente sai de uma época, de um novo paradigma, a gente propõe um novo paradigma para o tratamento da colangite biliar primária, e a gente sai de uma época antiga, quando eu era residente, em que a gente dava o diagnóstico da doença, esperava um ano para avaliar a resposta ao tratamento, e aí a gente não tinha muitas opções de uma droga de segunda linha, nem para manejo de sintomas. E a gente entra numa nova fase do tratamento da doença, com todas essas drogas de segunda linha disponíveis, em que a gente almeja não só a resposta bioquímica, mas também manejar o sintoma de prurido, sintoma de fadiga, e principalmente pensar na qualidade de vida da ocorrência, por exemplo, da síndrome de Sjögren, com xerostomia e xeroftalmia. E a ideia hoje é normalizar a bioquímica, tentar resolver ou retardar a progressão da fibrose hepática e da ductopenia, postergar ou evitar o transplante e, quem sabe, almejar um dia a cura da doença. E para isso tudo, para que isso tudo aconteça, é importante identificar precocemente
os candidatos a tratamento de segunda linha nos pacientes de alto risco, que são aqueles que têm o valor de rigidez hepática maior ou igual a 10 e uma idade menor ou igual a 62 anos. E não poderia deixar de mencionar os sintomas extrahepáticos, prurido e fadiga. O ácido urso desoxicólico não trata prurido e fadiga. Os fibratos, os agonistas PIPAR-fibrato, tratam o prurido, e os agonistas PIPAR de nova geração também tratam o prurido. Houve uma melhora significativa com o uso do elafibranor e também com o uso do seladelpar, e houve um impacto do elafibranor no tratamento da fadiga. E foram feitos alguns estudos que tentaram avaliar a relação entre o prurido e a fadiga, porque muitas vezes a gente poderia pensar, será que esse paciente tem muito prurido, ele dorme mal, e é por isso que ele tem fadiga? Não. O elafibranor, o seladelpar não mostrou isso, mas o elafibranor tem efeito tanto em prurido e fadiga, e a melhora de ambos são independentes. Então, aí, para a fadiga, eu acho que essa é uma medicação que talvez seja promissora para o tratamento, já que o que a gente tem até hoje, que é o ácido urso desoxicólico e o bezafibrato e o ciprofibrato, não atuam em fadiga. Então, frente a um paciente com diagnóstico de CBP, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar a rigidez hepática e iniciar o ácido urso desoxicólico na dose de 13 a 15 miligramas quilo dia. Daí, a gente vai avaliar a resposta com 6 meses naqueles pacientes de maior risco, com maior rigidez hepática, particularmente naqueles pacientes mais jovens. E naqueles pacientes que não têm evidências de fibrose significativa, a gente pode avaliar a resposta aos 12 meses. É considerada uma resposta adequada uma queda de fosfatase alcalina menor que 1,9 vezes aos 6 meses e menor que 1,5 vezes aos 12 meses. Se o paciente tem essa resposta, ótimo, mantenha o tratamento, vamos monitorar os sintomas extrahepáticos, cuidar da doença óssea, cuidar da dislipidemia. Se o paciente não atingiu resposta e ele tiver uma cirrose descompensada, ele deve ser encaminhado para transplante. Se ele não tiver uma cirrose descompensada, ele deve ser considerado por uma droga de segunda linha. E daí, para a escolha, a gente vai ter que considerar se esse paciente tem prurido, se ele tem fadiga, se ele tem uma função hepática preservada, se ele tem hipertensão portal clinicamente significativa. O que a gente tem hoje? O uso de fibrato, considerado off-label. O elafibranor já tem aprovação na Anvisa, embora ele ainda não esteja incorporado no nosso PCDT, e o seladelpar, que ainda não tem aprovação pela Anvisa, talvez consiga em breve. E acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu sei que vocês estão longe aí de mim, mas eu sei também que tem bastante gente vendo online, e no próximo final de semana, no dia 12 e 13 de dezembro, a gente vai ter o 4º curso de síndrome metabólica, que é uma iniciativa da APEF com a SBH, e eu queria convidar todos que puderem estar presentes. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Ó, tem algumas perguntas aqui. Vocês me ouvem ainda, gente? Pessoal, vocês me ouvem? O áudio da sala acho que está desativado. Sim. Ó, a primeira... É ótimo mandar as perguntas aqui, porque eu não estava ouvindo muito bem o áudio de vocês. Quando devemos suspeitar de sobreposição com hepatite autoimune? Então, isso é uma pergunta bastante interessante. Leila, quando eu tiver que parar, você me avisa, tá? Assim, eu queria lembrar para vocês que muitas vezes, às vezes a gente recebe paciente com suspeita de sobreposição e a gente vê que são pacientes mais jovens. Esses pacientes mais jovens, muitas vezes eles têm mais ductopenia, eles têm valor de transaminases mais altas e não necessariamente eles são portadores de sobreposição. Então, eu valorizo essas derivações mais significativas de enzimas hepáticas e o critério de transaminases, e o critério utilizado é o critério de Chazolier. Ele não é um critério perfeito, mas é o que a gente acaba usando na prática clínica, que são transaminases maior ou igual a 5 vezes o valor normal, IgG maior ou igual a 2 vezes o valor normal,
ou uma biópsia hepática com evidência de muita atividade e até uma necrose pan-acinar ou necrose em ponte, aí a gente vai pensar numa sobreposição. O que eu faço na prática clínica, esses pacientes que têm valor de transaminases mais altos, eu biopsio. Se não tiver plasmócito, rosetas, não tiver necrose pan-acinar ou uma evidência de necrose mais importante, às vezes eu começo o ácido ursodesoxicólico. Se está indo tudo bem, eu espero e não adiciono imunossupressão. Agora, se a gente começa o ácido ursodesoxicólico e a gente percebe que esse paciente não está tendo uma boa resposta, aí eu acabo adicionando um imunossupressor. Mas eu sempre tento tratar o que está predominando no quadro do paciente. Por quê? Porque tem um custo você usar a imunossupressão. Então, esses pacientes, eles têm mais risco de perda óssea, e aí você vai dar corticoide para esse paciente. E existem alguns estudos na literatura falando que talvez esses pacientes com CBP tenham maior risco de neoplasia. Isso ainda é meio controverso. Tem alguns estudos que mostram que tem maior risco e outros estudos falando que é semelhante ao risco ajustado de uma população geral da mesma faixa etária. A gente tem uma impressão que tem um maior risco de neoplasias. Eu aprendi isso com o Eduardo e é o que a gente vê na prática clínica, embora não seja um consenso na literatura. Então, eu tenho medo de imunossuprimir esse paciente. Então, eu tenho a informação da biópsia. Se tiver plasmócitos, roseta, se esse paciente tem um anti-ACLA, ou se ele tem um antimúsculo liso, junto com antimitocôndria, aí eu acabo tratando. Se não, eu começo o Ursacol, vejo o que está acontecendo, está indo bem, eu espero, não está indo bem, aí adiciono a imunossupressão. Tem uma outra pergunta aqui: como monitorar eventos adversos desse tratamento, especialmente prurido e alterações lipídicas? Em relação à prurido, eu acho que é importante a gente perguntar, sabe? Eu falei para vocês durante a aula que num estudo do UCAP-PBC e do Global PBC Group, 70% a 80% dos pacientes falaram que o médico não perguntou no último ano ou nos últimos 3 anos se tinha coceira, né? Então, acho que a primeira coisa é perguntar. Às vezes o paciente está tão acostumado a coçar que ele não conta. Hoje mesmo eu atendi um paciente assim aqui no HC. Ela acha que está com uma coceira grau 5 é normal. Então, assim, a gente tem que lembrar de perguntar. E hoje a gente tem opções de tratamento, então tem que lembrar de perguntar. A mesma coisa a fadiga, que é um sintoma subnotificado, né? E assim, falando um pouquinho, não sei se vai ter alguma pergunta aí, mas eu já vou aproveitar e falar que para a fadiga é muito importante fazer o diagnóstico diferencial. Então, fazer o diagnóstico diferencial de anemia, de hipotiroidismo, fazer o diagnóstico diferencial com alguma necessidade de terapia de reposição hormonal, essas pacientes frequentemente estão na menopausa, fazer o diagnóstico diferencial de depressão, porque muitas vezes essas pacientes têm alteração de qualidade de sono pelo prurido, e o próprio prurido podem aumentar o risco de depressão, de ideação suicida. Então, é interessante que a gente faça o diagnóstico diferencial, e hoje talvez a gente tenha opções terapêuticas para fadiga. Em relação às alterações lipídicas, tem alguns estudos de base populacional falando que a aterogênese, que não haveria um aumento do risco de aterogênese na dislipidemia das colestases. O que eu faço na prática, o tratamento da colestase acaba melhorando a dislipidemia. Então, o tratamento com ácido ursodesoxicólico faz com que os níveis de colesterol caiam. E o que eu acho que o que a gente faz na prática é avaliar quais são os fatores de risco para a doença arterial coronariana que essa paciente apresenta. Então, se a paciente é diabética, ela é hipertensa, tabagista, já tem histórico de DAC ou tem histórico familiar, aí a gente trata, independente da colestase. E uma coisa que tem se comentado muito é a dosagem de apolipoproteína B para identificar quais são os pacientes de maior risco cardiovascular e aí tratar a dislipidemia precocemente. Não tem problema, pode usar estatina, não tem o maior risco de hepatotoxicidade, a gente só tem que tomar cuidado da associação de estatina com fibrato naqueles pacientes que tiverem uso de fibrato para melhora bioquímica ou para prurido, porque aí você pode ter o maior risco de hepatotoxicidade. Tem uma pergunta de monitorização de osteoporose nessa população.
a gente segue as mesmas regras da população geral. A gente costuma pedir uma densitometria óssea no baseline, e daí, se tem osteopenia, repete aí a cada 1 a 2 anos, se tem osteoporose anual, né? E tratar precocemente, aparentemente não tem um bifosfonato que seja pior que o outro, e a gente acaba seguindo o mesmo guideline da população em geral. Lembrando que quanto mais avançada a doença, se a paciente já tem icterícia, há um maior risco de osteoporose quando comparado com paciente que tem menos colestase, que estão anictéricos ou que tem menos fibrose hepática. Daí tem uma pergunta também de como manejar a CBP na gestação. Essa é uma pergunta difícil. A gente tem algumas dificuldades, assim. Graças a Deus, a maioria das pacientes está na meia-idade e elas não ficam gestantes. Mas a gente tem alguns pacientes jovens que ficam. Daí, na bula do Ursacol, está escrito que tem efeitos teratogênicos em estudos em animais. Então, muitas vezes a paciente lê isso na bula e ela quer parar o tratamento. O ácido ursodesoxicólico, ele é bastante seguro. A gente usa em colestase gestacional. Muitas vezes a colestase gestacional acontece ainda no 2º trimestre. Eu acho bastante controverso. Por exemplo, já teve pacientes que eu tirei, que eram CEP, eu tirei o ácido ursodesoxicólico no 1º trimestre, que seria a fase de embriogênese, por causa da recomendação de bula. E daí a paciente piorou tanto, começou a ter prurido, e daí eu reiniciei o Ursacol, demorou para a paciente melhorar, não sabia se ela estava fazendo colestase gestacional ou se era porque tinha parado o Ursacol. E já tem alguns estudos falando da segurança do uso da medicação durante toda a gestação. Então, acho que tem que ser uma decisão compartilhada. Eu tenho uma tendência de manter, a minha tendência atual, depois desses casos que eu tive que pioraram, em CEP, não em CBP, eu tenho tido uma tendência de manter a medicação. Às vezes, se o paciente está com melhora bioquímica, eu reduzo um pouquinho a dose, mas eu acho que tem que ser sempre uma decisão compartilhada com a paciente, explicar o que está em bula, explicar o que dizem os estudos, e aí compartilhar essa decisão com o próprio paciente. Daí tem uma pergunta também aqui falando se o Elafibranor já está disponível para compra. E qual a dosagem a ser utilizada? A dose do Elafibranor vai ser de 80 miligramas, um comprimido por dia. Aparentemente, é melhor que seja tomado pela manhã, antes do café da manhã. A medicação já está aprovada na Anvisa, ela ainda não tem um preço de mercado. Eu fui informado que o preço estimado vai ser de R$21 mil por mês. 21 e alguns trocados. Parece que ela vai estar disponível nas farmácias a partir de março. E, por enquanto, existem alguns convênios, não está incorporado ainda no nosso PCDT, e os pacientes que têm conseguido a medicação têm sido por ordem judicial ou por processar os convênios, né? Então, essa tem sido a forma de conseguir a medicação. Eu não estou... Na prática, se o paciente não respondeu adequadamente ao Ursacol aos 6 meses, a doutora deixa o Ursacol na dose de 15 e acrescenta o fibrato? Assim, essa coisa de avaliar a resposta com 6 meses é uma informação nova. Foi um estudo que foi publicado mais recentemente. Eu vou te falar que até pouco tempo a gente não estava fazendo isso. A gente começou a prestar mais atenção mais recentemente. Então, a indicação de avaliar a resposta com 6 meses é naqueles pacientes que são F3, F4 e que sejam pacientes mais jovens. Então, sim, você deveria avaliar a resposta aos 6 meses. Se a fosfatase alcalina tiver maior que 1,9 vezes, esse paciente não vai responder com 12 meses, e daí você poderia adicionar o fibrato já aos 6 meses de tratamento. Então, sim, mas a gente tem começado a incorporar isso mais recentemente. Agora, se o paciente não tem fibrose avançada, então ele é F menor ou igual a 2, ou se for um paciente mais idoso, aí você aguarda até 12 meses para ver como vão ser as coisas. Não haveria um benefício de avaliar a resposta com 6 meses.
De pergunta no chat é só isso, gente. Vocês querem abrir o áudio e fazer alguma pergunta? O áudio está desligado da sala, tá, Leilinha? O áudio ainda está desligado, Leila. Então, fica agora. Agora está. Tá bom. Eu envia de pergunta, né? Eu mandei esse humanidade para você, que eu achei que eram as perguntas mais gerais, mas eu não sei se vocês querem mais assim, para questionar, porque ao longo da sua aula foi brilhante, Débora, eu fui pensando aí nas possibilidades, mesmo com essa novidade, né? Mas a Fibranol, mas eu acho que a gente ainda vai trabalhar muito para ter um ácido de expressão preventivo, né, das novas drogas. E aí, eu não sei se vocês têm mais alguma questão que escreve, e a Carol passa. Ô, gente, acho que eu vou pedir um favor, Leila, você não quer gravar para mim a sua pergunta? Porque realmente eu não estou conseguindo ouvir quase nada. Quer mandar pelo WhatsApp, gente? Manda pelo WhatsApp. Pode ser um áudio, assim eu ouço a voz de vocês também, fica mais interativa. Você quer me mandar o áudio, Leila? Ah, ela estava agradecendo, perguntando. Ah, se eu prefiro, ó, tem uma pergunta aqui, se eu prefiro Elafibranor ou Fibrato. Para ser honesta, eu prefiro o que tem, sabe? Não tem ainda uma comparação head-to-head do Bezafibrato e do Elafibranor. Eu imagino que se eu tivesse no mundo ideal, onde eu tenho acesso a tudo, e eu desconsiderasse que o Bezafibrato é uma droga off-label, que se o paciente tiver algum efeito colateral, ele ainda pode me processar, se eu desconsiderar isso, em termos de resposta e termos de custo, né, talvez eu considerasse usar o Elafibranor naquele paciente cirrótico, naquele paciente que já tem um child ou seu, que tem hipertensão portal clinicamente significativa, e que eu não quero expor o paciente ao risco de uma hepatotoxicidade ou de uma piora de função renal induzida pelo beta-fibrato. Também daria Elafibranor para os pacientes com fadiga, porque o fibrato não trata. Mas ainda não tem uma comparação head-to-head para dizer. Os resultados do Trial Result foram em 2 anos, os resultados do Elafibranor e do Seladelpar foram com 52 meses, e acho que até sair uma comparação da eficácia dos dois, eu não consigo responder. A gente tem que pensar no custo, e a gente tem que pensar no perfil do nosso paciente, e se ele tem um... Era isso que eu consideraria para escolher um dos dois. Então, só agradecer, né? Eu não sei, eu acho que é melhor secundário, porque a gente está agradecendo e encerrar. Ai, tá bom, Leilinha. Muito obrigada, viu, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo. Você tinha me dito que eu tinha 40 minutos, mas eu quis falar bastante de estratificação e eu acabei passando um pouquinho aí. Cara, só escrever para excelente e a gente... muito bom. Então, tá bom, gente. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo. E espero vê-los em breve, viu? Obrigada aí pelos agradecimentos que eu estou lendo no chat. Tchau, tchau. Eu acho que tanto quanto dela, né? Nós americanos sobre o assunto. E, eu acho que você já vai muito lá, só que você vai